Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para cumprir o desafio do personagem influência. Sim, foi lançado esse desafio, onde cada pessoa escolheria um personagem para estudar a história dele e falar o que nós, nos dias de hoje, podemos aprender com essa história. E eu fiquei com a história de Esther, que se encontra no livro de Esther da Bíblia, tá? Então já anota aí para você, juntamente comigo, após ver esse vídeo, você aprender mais e mais. Eu tenho certeza que além do que eu vou trazer hoje, você estudando vai descobrir muitas coisas também. Deus vai falar com você. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. E eu gostaria que você, que está aqui ouvindo, tirasse realmente um tempinho, reservasse esse tempo para aprender juntamente. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, amém? Então feche os seus olhos aonde você está. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento, Pai, por cada ouvinte da Tua palavra. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa falar com cada um através dessa história, trazendo, Pai, motivação, trazendo palavra de ensino, Pai, trazendo crescimento espiritual para cada um ouvinte, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que todos os olhos sejam abertos espiritualmente, todo ouvido seja destampado para ouvir a Tua voz, que eles possam, Senhor, não ouvir eu, Miriam, falando, mas que possam ouvir a Tua voz. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, trata os nossos corações e traz uma palavra diretamente do céu para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Você está pronto? Tá pronto para receber de Deus? Eu tô empolgada, e você? Hoje eu irei falar um pouco sobre a história de Esther. E durante a história dela, eu irei pontuar algumas coisas que hoje a gente pode aprender para o nosso dia, amém? Então, a história ela vai um livro inteiro e eu vou tentar resumir o máximo possível. Vamos lá. Existia um rei chamado Xerxes, que significa Assuero no grego, tá? Então já começa por aí. O nome Assuero, o rei Assuero, ele se chamava Xerxes, tá? Esse rei era casado com a rainha Vasti e ele deu uma festa em seu palácio, uma festa onde ele serviu as melhores bebidas, os melhores vinhos, a melhor comida. E ele mostrou o seu palácio, todas as suas riquezas para todos os oficiais, todas as pessoas importantes a qual ele convidou. Acabando aquela festa, ele fez outro banquete, outra festa. E essa festa que ele fez tanto para rico quanto para pobres. E isso ele deixou tudo liberado, comidas, bebidas e as melhores comidas. Ele deixou tudo livre. Enquanto ele fazia esse banquete, a rainha Vasti também fez um banquete para as mulheres do palácio. E quando o rei Assuero estava já bêbado, já empolgado, a palavra de Deus diz que ele já estava já para lá de Bagdá, ele mandou os oficiais dele chamar a rainha Vasti, que era muito linda. A Bíblia diz que ela era muito linda, sua beleza era espetacular. E ele mandou os oficiais chamar ela. E ela se recusou. Ela disse, não vou. Ela não foi para a presença do rei. E ele ficou muito zangado quando os oficiais chegaram e falaram que ela não ia, que ela se recusou. Ele ficou furioso com a Vasti. E ele chamou todos os sábios, os mestres, porque naquela época, para ele tomar uma decisão, ele consultava os sábios. E ele disse, o que eu posso fazer para castigar a Vasti, que me recusou, diante das pessoas mais importantes que ele tinha convidado? E lá os sábios, estudando, verificando, disseram, olha, você pode convocar uma outra jovem, uma outra mulher e tomar o lugar dela e se tornar rainha no lugar de Vasti, pois o que ela fez é um absurdo. E se ela não for punida, vai dar liberdade para todas as mulheres recusar os seus esposos também, tanto ricas quanto pobres. Então, ele acatou essa opinião e ele disse, é isso mesmo, convoquem todas as mulheres virgens de todas as cidades e eu vou selecionar a que vai ser a minha rainha e vai tomar o lugar de Vasti. Então,
foi escrito as cartas e todo o decreto foi enviado por todas as cidades e comunidades próximas. E ele queria agora selecionar uma nova rainha. Existia em uma cidade, na cidade de Suzã, um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu que, juntamente com vários outros judeus, foram levados lá para essa cidade, para esse lugar, no tempo de Nabucodonosor e por aí vai, que é outra história. E esse Mardoqueu, ele vivia nessa cidade. Quando ele soube, né, que o rei estava selecionando jovens, ele, vou escrever aqui, eu vou mandar aqui a minha prima, que ele tinha como uma filha, que era Radassa, chamada ou conhecida como Esther. Mais uma curiosidade, né? Radassa é a própria Esther. O nome dela era Radassa, né? Que daí conhecida como Esther. Então, ele tinha essa prima dele como uma filha, porque os pais dela haviam morrido e deixou ela com ele, né? E cuidava como se fosse uma filha. Então, ela foi enviada junto com as outras mulheres e também ela recebeu uma instrução. Não fala nada sobre o teu povo, não fala nada da tua origem, tá? Não precisa você falar que é Judeia, só vai. E ela foi. E ela ficou lá, né, no harém, cuidando, aos cuidados do chefe lá, até que o rei encontrou graça, viu ela muito linda e bela. E a palavra de Deus diz, no livro de Esther, capítulo 2, e o versículo 18 diz: quando chegou a vez de Esther, a que tinha sido adotada pelo seu tio Mardoqueu, ela causou boa impressão a todos que viram ela. E ela foi levada ao rei Xerxes, que é o rei Assuero, e para a residência real. E lá o rei gostou de Esther, se apaixonou por Esther mais do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida e por ele ganhou a sua aprovação. Colocou uma coroa real e tomou o lugar da rainha Vasti. Ela ficou um tempo tendo toda a preparação, é claro, porque naquela época eles tinham toda uma preparação, 6 meses de banho de óleo de mirra, mais 6 meses de banho de outro tratamento de beleza. E a palavra de Deus diz que ela foi favorecida entre todas as outras mulheres e foi escolhida pelo rei para assumir a posição de rainha. Que coisa linda! E não para por aí. O seu primo ou tio, ou pai, melhor dizendo, Mardoqueu, ele ficou pelos portões do palácio. Sempre ele ficava por lá passeando para ver o que estava acontecendo, o que se passava, se estava tudo bem com Esther. E um certo dia, ele ouviu 2 oficiais, ou seja, 2 empregados do rei, tramando a morte do próprio rei Xerxes. E rapidamente ele avisou e comunicou à rainha Esther. E Esther foi rápido aos ouvidos do rei Assuero e falou que já estava sabendo, né, pelo Mardoqueu, que tinha 2 oficiais dele tramando a própria morte. E o rei rápido foi investigar e viu que isso era verdade. E aqueles 2 oficiais que estavam tramando a morte do rei foram enforcados. E tudo que se aconteceu e tudo que se acontecia naquela época era registrado nos livros. Então isso foi anotado nos livros. Anos se passaram. A palavra de Deus diz que anos se passaram. E o rei convocou um dos seus oficiais, Amã, para ser o seu braço direito. Ele pegou um anel, colocou em suas mãos e disse: olha, você vai ser meu braço direito, onde você passar tem que ser respeitado, o que você assinar ou decretar com o meu anel será uma ordem feita. E uma ordem do rei jamais pode ser renegada. E Amã rapidamente ficou muito feliz, muito cheio de vanglória, e começou a andar pelas ruas e todo mundo se curvava para ele.
E quando ele passou perto dos portões do palácio, ele encontrou Mardoqueu, que não se prostrou para ele. E ele ficou furioso. E ele perguntou: por que você não se prostra a mim? O que está acontecendo aqui? E então ele descobriu que o judeu não se prostra para outro, a não ser o nosso único e salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. E ele ficou zangado com esse povo. E ele foi lá no ouvido do rei Xerxes e disse: olha, existe um povo aí, de uma outra cultura, que não se prostra, não respeita as tuas ordens. Eu acho que você deveria fazer um decreto e acabar com esse povo, acabar com essa raça de gente, acabar com esse povo. Porque todos têm que adorar você, rei. E a mim, que estou junto com você, que sou seu braço direito. O rei disse: escreve aí. Pode acatar essa ordem. E rapidamente Amã fez uma carta, decretando ali que todos os povos que tinha esse costume diferente, que todos os judeus tinha que ser exterminado, teria que ser morto. E ele deu lá uma data. E esse dia, todos os judeus serão mortos. E ele começou a enviar essa carta para todos. Ele escreveu essa carta em todas as línguas. E foi enviado por todas as províncias para cada chefe de cada tribo. Tudo selado com um anel do rei Xerxes. As cartas foram enviadas aos mensageiros, que no único dia, o 13º dia do segundo mês, todos iam ser mortos e saqueados. Quando Mardoqueu soube do que tinha acontecido, ele rasgou as suas vestes, colocou e vestiu um saco de roupa de saco, e ele cobriu-se todo de cinza. E ele começou a chorar amargamente. A palavra de Deus diz no capítulo 4 do livro de Esther, fala que houve grande pranto. Todos os judeus com jejum, eles choravam e lamentavam-se pelas ruas, vestidos de pano de saco em cinzas. Chorando, imagina agora, gente, chorar sabendo o dia da sua morte. Eu já imagino o desespero das pessoas se despedindo, o desespero das pessoas desesperadas chorando. Quando a rainha Esther soube que seu primo, seu pai de consideração, estava de roupa, de pano de saco, todo melado de cinzas, chorando pelas ruas, pelas praças da cidade, ela mandou um oficial ir lá descobrir o que estava acontecendo. E quando esse oficial, que era um empregado, né, um servo da rainha Esther, chegou para Mardoqueu e perguntou, Mardoqueu começou a falar tudo o que tinha acontecido. Falar sobre o decreto, falar para ela tudo o que estava acontecendo com o seu povo. E ele disse, olha, leva uma cópia desse decreto, fala para a rainha entrar na presença do rei, fala para ela ir lá interceder pelo povo. E quando esse oficial chegou e falou, ele retornou para a rainha e falou tudo o que estava acontecendo e disse, olha, Mardoqueu pediu para você ir lá no rei, interceder pelo povo. E ela rapidamente disse, o quê? Existe uma ordem, e uma ordem do rei não pode ser acatada, que qualquer pessoa que for até o rei sem ser convocado, sem ser chamado, será morto na hora. E eu estou há mais de 30 dias sem ser chamada à presença do rei. Eu não posso, eu vou morrer se eu for lá. Avise para ele que eu não tenho como ir lá. E aí, esse oficial voltou lá em Mardoqueu e explicou para Mardoqueu que existia esse decreto, essa ordem, que ninguém podia ir até o rei sem ser chamado. E o que acontece? Eu enfatizei bem aqui. Ai, que coisa linda, gente. Quando o Mardoqueu ouviu essa mensagem da Esther, ele disse assim, ó. Não pense, Esther, que pelo fato
de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. E então, Esther, ao ouvir essa mensagem, rapidamente, ela mandou a resposta para Mardoqueu. E ela disse: não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites. Jejuem. Eu e minhas conservas, eu e minhas criadas, jejuaremos aqui também com vocês. E depois disso, eu irei ao rei. E ainda contra a lei. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Se eu pudesse pausar por aqui, só pra gente falar um pouco, que eu já estou sentindo o que Deus falou comigo e o que eu sinto borbulhar no meu espírito é: Deus, Ele nos deu uma sabedoria nele. Olha que o medo tentou travar Esther. Ela rapidamente, ela disse: eu não posso ir contra o decreto, eu jamais posso chegar na presença do rei sem ser chamada, eu vou morrer, eu não vou não. O medo tentou travar ela. E quando veio uma palavra de sabedoria, dizendo: ei, acorda. Não pensa que você vai escapar não, de ficar calada não. Deus vai mandar socorro pro povo dele de qualquer forma. Se não for através de você, ele vai mandar ajuda de outro meio, mas ele vai salvar o povo dele. Agora você que se acovardar, você que travar e paralisar por causa do medo, você vai morrer. Mas ele também disse: ei, quem sabe que não foi para um tempo como esse que você foi escolhida para ser rainha. Há tempo de calar. Quando ela estava passando pelo processo para ser escolhida, ela se calou. Ela não falou sua origem, ela não falou o seu povo. Ela não precisava falar. Mas no tempo de falar, ela precisava se posicionar. E quando essa palavra veio para ela, rapidamente ela não agiu de qualquer jeito. Eu vou me posicionar, e chegou lá. Hey, estou aqui, vou falar. Não. Ela teve discernimento. Primeiro discernimento que nós precisamos saber: não podemos combater de qualquer jeito, não na nossa força. Não é a nossa beleza, não é a nossa força, não é nada que vai fazer com que a gente resolva algo que está diante de nós. Mas a primeira coisa, mais importante, o reino de Deus em primeiro lugar. Ela disse: ei, parou por aqui, vamos todo mundo jejuar, 3 dias e 3 noites, preparação. Povo judeu, não comam durante 3 dias e 3 noites. Eu também vou orar e vou colocar quem está perto de mim para orar também. E daí eu vou. E se eu tiver de morrer, morrerei. Olha isso, gente. De um medo, ela agora estava com uma ousadia. Ela estava agora confiante. E foi isso que fizeram. Oraram e jejuaram durante 3 dias. E então, ela foi, se vestiu com os melhores trajes. Capítulo 5 do livro de Esther vai falar sobre isso. E ela se colocou num pátio interno, onde ficavam as pessoas ali, e o rei poderia escolher quem ele quisesse em sua presença. E ela se colocou ali. E a palavra de Deus diz que o rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha em suas mãos. Ela se aproximou, tocou no cetro. E o rei lhe perguntou: qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, eu lhe darei. E ela disse: se for do agrado do rei, que venha com Amã a um banquete que lhe preparei. E então
o rei imediatamente mandou chamar Amã para que ele fosse atender o pedido da rainha Esté e ir juntamente com o rei nesse banquete que ela havia preparado. Eu vou dizer para você, estratégias. Quando oramos e quando buscamos no Senhor, muitas vezes através de uma preparação, que foi o que ela fez, de jejuar durante 3 dias, Deus deu uma estratégia para ela. E ela foi nessa estratégia, preparou um banquete e convidou o rei. E aí que começa o mais interessante. Amã, por ser chamado pelo rei para ir para um banquete que a rainha estava preparando, ele ficou muito feliz, muito orgulhoso. Ele disse: eu, chamada pela própria rainha para ir para um banquete com o rei, eu vou em casa me preparar para esse banquete. E na ida para a casa dele, passando e as pessoas se adorando, se prostrando para ele, ele viu de frente o portão do palácio Mardoqueu. E a palavra de Deus diz que ele se irou. Ele estava tão feliz por ter sido convidado e ao mesmo tempo ficou furioso. Ai, ainda tem esse homem aqui que não se prostra a mim. Ai, eu vou matar esse povo. Ele chegou em casa e foi falar com a mulher e com as pessoas que estavam com ele. E ele disse: nossa, eu fui convidado para um banquete real que a própria rainha fez e ela pediu para me chamar. E aí, quando eu saio ali na entrada daquele palácio, encontro com Mardoqueu que não se prostra para mim. E rapidamente a mulher de Amã falou para ele: ai, faz uma forca para ele, mata esse homem. E foi isso que ele fez. Ele mandou fazer uma forca enorme. Para ser bem específico, ele até diz aqui quantos metros de altura ele fez essa forca. E eu vou procurar aqui, gente, juntamente com vocês. Espera aí. Aqui, ó. Manda fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que enforque Mardoqueu. E assim você poderá acompanhar o rei para o jantar e se alegrar. Essa sugestão agradou a Amã. E ele mandou fazer essa forca de mais de 20 metros de altura. E então ele foi para esse banquete. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele é tão maravilhoso. Ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que naquela noite, o rei, ele não conseguiu dormir. Ele ficou inquieto. Ele não conseguiu dormir. E ele pediu para que trouxessem os livros das crônicas do reinado dele, onde tudo o que acontecia era escrito. Vocês lembram? E aí começaram a ler para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado os 2 oficiais que tentaram matar o rei. E o rei perguntou: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu com isso? E responderam: nada lhe foi feito. Então logo ele chamou o braço direito dele: Amã, vem cá. Amã sentou lá. O que foi, Senhor? E ele disse: o que você faria para uma pessoa a qual você quer honrar muito? E Amã já aqui, ele tá falando comigo. E ele disse: o que você faria para honrar essa pessoa? E Amã, logo achando que era com ele, começou a falar: eu daria um prazer e a honra de vestir ele com o melhor manto do rei, de colocar ele montado em um cavalo com um brasão do rei e andar por ele em todo o reinado e mostrando e conduzindo ele pela cidade e proclamando que é assim que se faz com um homem a qual o rei quer honrar. E o rei, ouvindo isso, disse: depressa, Amã, faça isso imediatamente com Mardoqueu, pois ele me livrou de 2 oficiais que queriam me matar. Faça justamente isso que você falou. E a palavra de Deus diz que Amã, ele foi fazer isso. Vestir Mardoqueu com a melhor roupa, com o manto do rei, com um cavalo, com um brasão, e teve que andar toda aquela cidade, anunciando: é assim que se faz, é assim que o rei faz
com o homem a qual o rei se agrada, ao qual o rei quer honrar. E aí ele volta, e a mulher dele, os conselheiros deles disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é a origem judaica, você não terá condições de enfrentá-los, sem dúvida. A família dele, a mulher dele, a qual mesmo ela disse: ei, faz uma forca de 20 metros para matar ele. Quando viu que ele teve que andar a cidade toda anunciando, elogiando Mardoqueu, ela disse: ei, ele é a origem judaica, ei, com esse tu não pode enfrentar. E aí eles foram, pro banquete. E quando chegaram no banquete, e o rei perguntou: qual o seu desejo, minha rainha? E a rainha falou: se é do teu agrado, se eu posso encontrar favor, eu peço que você volte para o novo banquete que eu vou preparar para você e para Ramã. E o rei acatou. E aí ela disse: então eu pedirei o meu desejo. Mais um. Por que não falar tão rápido, Esther? Por que demorar tanto? Por que não pediu logo? Existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo de um processo. Enquanto ela estava tendo uma estratégia atrás de outra, Deus estava agindo. Todo o caminho, tudo estava acontecendo. Tinha algo acontecendo. Há propósitos. E muitas vezes nós não compreendemos, não sabemos e ficamos achando que nada está acontecendo. Mas há um propósito. E tinha um propósito na rainha Esther fazer um banquete e em seguida convidar ele para fazer outro. Veja que durante esse banquete o que estava acontecendo? O inimigo muito furioso tramando uma armadilha para Mardoqueu. E Deus fazendo o rei se lembrar. Mais uma coisa que brotou em meu coração. Muitas vezes fazemos algo e não temos reconhecimento naquele momento. Para poder Mardoqueu ser reconhecido, passou anos, queridos, anos. E ele não ficou murmurando, porque aqui não está dizendo que ele ficou se reclamando. Olha, salvei o rei e ele nem me chamou. Meu Deus do céu, não vou fazer mais nada. Não, ele não reclamou. Ele fez o que tinha de ser feito. Então muitas vezes eu e você precisamos fazer o que tem sido para fazer, o que nós temos para fazer, e entrega nas mãos de Deus. A recompensa vem dele no momento certo. Isso é uma certeza que eu tenho, principalmente depois de ler essa história. Vem a recompensa no momento certo, porque foi no momento certo que Deus deu a recompensa para Mardoqueu e fazer com que o rei não dormisse e fosse inquieto para ler e ouvir a sua história. No grande dia do banquete, a rainha Esther se aproxima do rei e ela fala: se eu posso contar com o favor, no capítulo 7, se eu posso contar com o favor do rei e isso lhe agrada, poupe minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos e a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravos, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justifica perturbar o rei. Mas nós fomos vendidos para a morte e a aniquilação completa, eu e o meu povo. E o rei disse: quem se atreveu a fazer uma coisa dessa? Onde está esse que fez isso? E logo ela disse: o adversário inimigo é Amã, esse perverso. É esse que está aí ao seu lado. E na hora, gente, eu já posso imaginar a cena. O rei Assuero ficou tão furioso que ele saiu daquela sala. Ele levantou e saiu tão furioso. E Amã, rapidamente aflito, se jogou aos pés da rainha Esther e ficou implorando por socorro: por favor, me ajuda, me perdoa, eu me arrependo. E logo quando o rei volta, o rei olhou e viu ele jogado aos pés da rainha. E ele disse: não acredito, é o cúmulo se ele violentar a rainha em minha presença e em minha casa. O rei
Mal terminou e os oficiais já pegaram Amã, a pedido do rei. E olha, um oficial falou: olha, rei, Amã, esse daí, ele fez uma forca de mais de 20 metros na sua própria casa para matar Mardoqueu. E o rei disse: como é a história? Enforca ele nessa mesma. É nessa mesma forca que ele preparou, é que ele vai morrer. E aí levaram ele e mataram na própria forca. A própria armadilha que o inimigo fez, foi nela que ele caiu. A Bíblia fala em inúmeros versículos: quem tramar o mal para o justo, nele mesmo cairá. Quem tramar o mal para o outro, nesse mesma armadilha vai cair. Foi assim que aconteceu. O decreto foi desfeito. A rainha ainda não sossegou, ainda voltou lá e disse para o rei: olha, eu te peço mais uma coisa, se for do teu agrado, para que todos que eram da laia de Amã, toda a descendência dele, seja morta e enforcada juntamente com ele. Assim eu e o meu povo vai ter sossego. Olha como ela se posicionou: eu e o meu povo, minha vida e a vida do meu povo. Muitas vezes nós precisamos abrir a boca para nos defender. Nós somos um povo a qual as pessoas dizem que tem cultura diferente. Nós não somos daqui nem viemos para ficar. Vai ter períodos da gente entrar em algumas situações a qual precisamos estar caladas. Não chegar falando, não chegar dizendo. Se Esther, antes de passar pelo processo para ser rainha, tivesse falado: eu sou judeia, teria sido atrapalhado tudo. Ela ficou calada e a Bíblia diz que ela tinha uma instrução do seu tio Mardoqueu. Ela tinha uma instrução de ficar calada e não falar nada. Mas no momento certo, a instrução de falar também veio, do mesmo jeito que veio a de calar. E ela buscou em Deus estratégias. Eu tenho certeza que se ela tivesse feito no primeiro banquete, aberto a boca e falado, gente, não é assim, não é do nosso jeito, não é tão acelerado, não é na hora que a gente quer, porque existem processos, existem coisas que estão sendo feitas, estão sendo criadas para livramento do seu povo. E o mais lindo de tudo é que a palavra de Deus diz, no livro 9, se você for ler, no capítulo 9, capítulo 8, fala que o rei chamou Mardoqueu, colocou ele numa posição mais alta que Amã tinha, deu-lhe o anel a Mardoqueu e deixou ele tomando conta das suas coisas. Braço direito, posição, na hora certa. E a palavra de Deus diz também que aquela data que estava prevista para todo o povo judeu morrer foi revertida. Aleluia! No capítulo 9, o versículo 22 diz: pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. E ele escreveu-lhe dizendo que todos aqueles comemoravam aquelas datas, todos os anos seguintes. Ele diz assim, que todos agora vai comemorar essa data como um dia de festa, um dia de livramento. Toda tristeza agora se reverteu em alegria, todo pranto se transformou em dia de festa. Ei, com Deus é assim, queridos. Vai ser dia de festa quando você achar que está tudo acabado, tudo destruído. Ora, jejua, se consagra, pede estratégia a Deus. Eu não sei como agir. Pede estratégia a Deus. E a estratégia vem. E a sabedoria vem. E enquanto você não vê nada acontecendo, lembre, processos. Algo está acontecendo. Nada é em vão. Há tempo de calar, tempo de falar, tempo de se posicionar. Porque a vitória vem, queridos. Se não vier por alguém que está se acovardando e que não está falando, vem de outro meio. Mas vem. Com Cristo a vitória é certa. Outra coisa que me encheu de alegria também, sabe o que é?
é que a palavra de Deus diz que muitas pessoas que não eram judeus se tornou judeu. Aleluia! Olha isso, gente, eu vou achar essa parte aqui. Eu achei tão lindo. A palavra de Deus diz que muitos, eles se tornaram judeus. Muitas pessoas, elas vão se tornar cristãs. Elas vão vir para Jesus pelo testemunho do que vai acontecer na sua vida, do testemunho que está acontecendo, apenas pela sabedoria qual você administra as situações, apenas pelo jeito que você se comporta diante de uma circunstância. Apenas por onde você vai buscar o socorro, enquanto as pessoas estão desesperadas, você está calma. A paz que excede todo entendimento e estratégias do céu. Algo sobrenatural acontece, queridos. Aleluia! Oh, glória a Deus! A palavra de Deus diz, no capítulo 10, que Mardoqueu se tornou um homem muito importante entre os judeus, amados por todos, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Sabia que você, como filho e filha de Deus, tem um compromisso de trabalhar para promover o bem? Você tem um compromisso de promover o bem-estar de todos que estão à sua volta? Com a tua presença, trazer paz para o ambiente onde você frequenta? É isso mesmo. Paz, alegria, ânimo, motivação. Onde você está, se tem tristeza, ela tem que ser transformada em alegria. Se tem pranto, é dia de festa que vai brotar, porque você chegou e Deus chegou junto com você. E a salvação, a libertação, a transformação, a cura chega junto com você. Ao estudar o livro de Esther, eu pude perceber que não é apenas uma história de uma rainha ou de uma jovem que se tornou rainha. Tem muito mais aí para falar comigo e com você. Fala tremendamente sobre as estratégias, sobre de onde você buscar. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes não sabemos como agir? Não sabemos o que escolher. Não sabemos nem o que falar. E a gente fica sem saber por tempos, achando que vai chegar, vai só deixando rolar. Seja rápido para buscar no lugar certo as respostas, para buscar a estratégia no lugar certo. Jejua, busca, ora, leia, medite, diga: Deus, assim como ela teve estratégia para salvar não apenas a si, mas a todos. Ei, tem momentos que você não pode pensar só em você. Esther, ela poderia dizer: eu já estou aqui, eu já estou salva, não tenho nada a ver com isso. Não, queridos, não pode se acovardar. Foi para um tempo como esse que você foi levantado. Assim como Mardoqueu deu aquela palavra, eu vou falar para você. Ei, homem e mulher de Deus, socorro virá para o povo dele de todas as maneiras. Mas há uma pergunta. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você está na posição que você se encontra hoje, no cargo que você tem hoje, na família que você se encontra hoje, no meio dos amigos que você tem hoje? Foi para um momento como esse, para uma era como essa, que Deus te levantou para você ser cheio da palavra, para você ser cheio da palavra e você agir como Ele, falar como Ele, buscar estratégias e soluções nele, e você vai salvar pessoas, lugares, famílias, pela obediência da palavra. Seja abençoado com a prática dessa palavra. Não deixe de meditar, mas mastiga todos os dias. Meditar em uma história não é apenas ler e decorar ela, mas é buscar o que tu pode aprender nessa história.
O que tu pode se identificar? Eu me identifico com ela em várias situações. E quem sabe que a gente não se identifique com ela na hora de ter medo e dizer, não, eu vou morrer. Mas Deus está nos acordando e dizendo, ei, acorda, desperta, porque eu não te dei espírito de medo, mas espírito de ousadia e intrepidez. E depois que você entende isso, você vai falar igual ela, eu vou, e ainda que eu morrerei, mas eu vou, porque Ele está comigo, e a vitória é garantida, amém? Seja abençoado, esse foi o desafio de personagens e influência. E eu vou dizer a mesma coisa. Ei, fica pronto, porque agora o personagem é você, a influência é você. E a Bíblia continua em você, amém?